Mesma derivada do logaritmo natural em A sobre N fatorial vezes x menos A elevado a N. Tá certo? Qualquer que seja o x, tá? Isso aqui, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 0, 2A. Ou seja, o logaritmo natural de x é somatória de n igual a 0 a mais infinito, dessa forma aqui, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 0, 2A. E não podia ser diferente, isso é só uma verificação. E não podia ser diferente, ó. Isso vai ao encontro disso que aqui está. Se eu escrevo uma f com uma série de potências, ao longo do intervalo aberto, no centro desse intervalo, tá? Esses coeficientes são as derivadas do logaritmo natural. Então, qualquer que seja o A positivo, quando eu monto o intervalo 0, 2A, quem é o centro desse intervalo? É o A. E aí o logaritmo natural de x é dado por sua série de Taylor no intervalo 0, 2A. Série de Taylor em A. Quando você tinha o logaritmo natural de x sobre A, você disse que fica a diferença, né? Logaritmo de x não é logaritmo de A. Aí, onde é que ficaria? Passando para o outro lado, o logaritmo de A, onde é que ficaria? Tá acrescentando um termo, entendi. Porque a zeroésima derivada é a própria função. Isso é um conceito da definição. Entendido? A zeroésima derivada é a própria função. Ou seja, não podia ser outra coisa. Eu já sabia que tinha que ser isso. Eu só fiz uma verificação. Porque já está estabelecido que tem que ser dessa forma. Tá certo? Uma função dada por uma série de potências no intervalo aberto limitado, a série de potências tem que ser a série de Taylor da função no centro desse intervalo. Tá? Não pode ser outra coisa. Tá bom? Agora, o que eu digo é o seguinte: você pode ter uma função, tá certo? Uma função de classe C infinito no intervalo aberto, tá? Intervalo aberto limitado. Você pode ter uma função de classe C infinito no intervalo aberto limitado, montar a série de Taylor dessa função no centro desse intervalo. A série de Taylor pode não convergir fora do centro e ela pode também convergir em todo o intervalo e mesmo assim não convergir para a função. Certo? Isso que ocorre aqui não é verdade para qualquer função. É verdade para o logaritmo natural, é verdade para a função seno, e aí o intervalo lá do seno é a reta toda. Tá? O centro você pode considerar como sendo qualquer ponto. Tá? Porque a série de Taylor, né? A série de Taylor como é que chama? A série de Taylor do seno, ela converge em qualquer ponto que você considerar. Tá certo? Considerar. É fácil verificar isso, tá? Bom, isso é diferente do que eu falei aqui. O que eu falei aqui foi o seguinte, tá? Olha o que eu falei aqui. É que você tem uma sequência, tá? Para qualquer P que você escolher, o raio de convergência não muda. Qualquer que seja o P que você escolha, o raio de convergência não muda. Mas isso é diferente do que eu acabei de falar anteriormente. Tá certo? Entendido? No caso do seno. A série de Taylor do seno, ela converge em qualquer centro que eu escolha. Tá? Ao longo da reta. E o intervalo de convergência é a reta toda.
Tá? Tem uma outra coisa. Entendido? Então você tem essa verificação. Outra coisa que eu mostrei para vocês na aula passada é que o seno, tá? O seno e o cosseno, eles são dados por suas séries de Taylor centradas no zero, né? Eu fiz o centro, tá? Pegando a série de Taylor no zero. Peguei o seno e o cosseno, montei a série de Taylor dessas duas funções no zero e provei que ao longo de toda a reta essas séries convergem por seno, a expectativa, e por cosseno, a expectativa. Ou seja, o seno de x é igual a quê? É igual a... lá no seno é x menos o quê? x3 sobre 3, mais o quê? x5 sobre x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7 sobre 7 fatorial, e aqui continua. Ou seja, o seno de x é a somatória de n igual a 0 a mais infinito, de menos 1 elevado a n, vezes o quê? X elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Isso para todo x real. E o cosseno de x é igual o quê? É 1, né? Menos x2 sobre 2 fatorial, que é a derivada, usando a derivação termo a termo. Menos x2 sobre 2, mais o que? x4 sobre 4 fatorial, menos quanto? x6 sobre 6 fatorial, tá, mais, e continua. Ou seja, isso é igual à somatória de quem? De n valendo de 0 a mais infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Agora, há um teorema que talvez vocês não lembrem, mas eu demonstrei lá no cálculo 1, que é o teorema de Taylor, tá? Não vou demonstrá-lo aqui. Aqui eu vou colocar só o enunciado, que a demonstração eu fiz lá no cálculo 1. Vocês foram meus alunos lá no cálculo 1 e vocês observaram o seguinte. Teorema de Taylor. Teorema de Taylor diz o seguinte: sejam A e B reais com A menor do que B e F uma função. O que diz o teorema de Taylor? Tá? Diz o seguinte: se a função f, a não é um i, é f uma função, e n um número natural. O n é fundamental aqui. Vou trocar aqui. Vamos lá. N um número natural. O que aqui diz o teorema de Taylor? O teorema de Taylor diz que se a função f é de classe C no intervalo fechado AB
Tá? I é N mais uma vezes diferenciável no intervalo aberto AB de classe Cn, lembrando, significa dizer que ela tem todas as derivadas até a ordem n e todas as derivadas são contínuas. Basta dizer que a última derivada é contínua, porque se a derivada for contínua, todas as outras são contínuas que são diferenciáveis, tá? E a n mais uma vezes diferenciável em AB, aberto, ela não precisa ser de classe n mais 1, ela não precisa nem ser n mais uma vez diferenciável no fechado, ela só precisa ser n mais uma vez diferenciável no aberto. Lembre que há uma diferença entre ser de classe Cn e ser n vezes diferenciável, porque há uma função lá no cálculo 1, que eu mostro para você, que ela é diferenciável em R, mas ela não é de classe C1 em R, ou seja, a derivada não é contínua em R. É a função x2 vezes seno de 1 sobre x, se x é diferente de zero. E zero se x é igual a zero, visto lá no cálculo. Então, se f é de classe Cn no intervalo fechado AB e n mais uma vez diferenciável no intervalo aberto AB, então existe um C no intervalo aberto AB, tal que o f de B é igual ao f de A mais f' de A vezes B menos A ao quadrado, perdão, f' de A vezes B menos A, mais f duas linhas de A sobre 2 fatorial vezes B menos A ao quadrado, mais, só mais uma, f três linhas de A sobre 3 fatorial vezes B menos A terceira, supondo que o n é maior do que ou igual a 3, aí vai até Fn de A sobre n fatorial vezes B menos A elevado a n, mais, finalmente, a derivada Fn mais 1 de f em C sobre n mais 1 fatorial vezes B menos A elevado a n mais 1. Esse teorema, ele generaliza o teorema do valor médio. Observe, o teorema do valor médio é esse teorema aqui com n igual a zero. O que significa, como ficam as hipóteses com n igual a zero? Significa que f é contínuo no intervalo fechado e é diferenciável no intervalo aberto. Então, qual é a conclusão lá? Existe um C no intervalo AB, tal que f de B igual a f de A, mais f' de C vezes B menos A. O teorema do valor médio morre aqui, com n igual a zero. Então, o teorema de Taylor é uma generalização, esse aqui é conhecido como teorema de Taylor. O teorema de Taylor é uma generalização do teorema do valor médio, tá? Ou seja, o teorema de valor médio é um caso particular do teorema de Taylor. Que caso? O caso em que o n é zero. Demonstração está feita lá no cálculo 1, não farei aqui. O que eu farei aqui é usar este teorema para verificar uma situação. Ó, e convém observar, lá, quando eu demonstrei esse teorema, eu observei que esse teorema também funciona, tá? Se for A maior do que B. Ou seja, se F é contínuo em BA.
E é n mais 1 vezes diferenciável em B aberto. Funciona tanto para A menor do que B, como para B menor do que A. Então, funciona tanto para A menor do que B, quanto para A maior do que o B. Tá? Demonstração está lá, e eu ressaltei isso, lá quando eu demonstrei esse teorema. Então, existe, no caso aqui, existe C pertencente a BA, né? Tal que isso aqui é verdade. Então, daí, desse teorema, daí quer dizer, desse teorema, dados x diferente de zero e n natural, porque a função seno é de classe C infinito, ela satisfaz todas as hipóteses, né? Satisfaz as hipóteses do teorema de Taylor. Ela é de classe Cn no intervalo 0x fechado, tá? Você pegar o intervalo 0x assim, ou x0, se o x for menor do que 0, tá? Em cada um desses intervalos, não importa a situação, a função seno é de classe Cn aqui ou aqui, e a n mais uma vez diferenciável no aberto. Então, o que é que diz o teorema de Taylor? Dado x diferente de zero e n natural, existe o quê? Existe C entre 0 e x. Não vou botar intervalo, que eu não sei quem é maior. Existe C entre, e quando eu digo entre, é estritamente entre. Existe C entre 0 e x, tal que o seno de x é igual a quem? Ao seno de zero. Eu estou aplicando o teorema de Taylor, onde o A é 0 e o B é x. Então, isso aqui é o seno de zero mais quem? Mais a derivada do seno no zero vezes o x menos zero, que é x, mais o que? A derivada segunda do seno no zero sobre 2 fatorial vezes x menos zero ao quadrado, que é x ao quadrado, mais pontinho, pontinho, até o que? A derivada nésima do seno no zero sobre n fatorial vezes x elevado a n, mais, aí sobra o que, hein? A derivada n mais 1ésima do seno em C sobre n mais 1 fatorial vezes quanto? Vezes x elevado a quanto? A n mais 1. Generaliza o teorema do valor médio, tá? É uma generalização do teorema do valor médio. O teorema do valor médio é um caso particular desse teorema. Assim, com n igual a 2, se você pegar n igual a 2, você pegar com n igual a 2, ó, existe um C entre 0 e x, tal que o seno de x é igual a quê? Vamos aplicar isso. É o seno de 0 mais a derivada do seno no 0 vezes x, mais a derivada segunda do seno no 0 sobre 2 fatorial x2, mais o que? Tá certo? Mais, né? Estou aplicando com n igual a 2, mais a derivada terceira do seno em C sobre 3 fatorial vezes o que? X a terceira.
Tá certo? Que é igual a quê, hein? Quanto é o seno de zero? Quanto é o seno de zero? Zero. Então, a derivada do seno do zero é o cosseno de zero, que é 1. Então, fica x mais, ó. E quanto é a derivada segunda do seno do zero? Que dá zero. Ou seja, então vai ficar mais o que? A derivada terceira do seno em C. Mas qual é a derivada terceira do seno em C? Qual é? Hã? Então fica menos quem? O cosseno de C sobre quem? Sobre 3 fatorial vezes x a terceira. Daí, se você pegar a diferença seno de x menos x, tá certo? Ó, menos x. Se você pegar em módulo isso aqui, ó, seno de x menos x, isso aqui é o quê? É o módulo do cosseno de C sobre 3 fatorial vezes x a terceira. Mas o módulo do produto é o produto dos módulos, tá certo? Então eu posso aplicar, eu posso escrever assim é o cosseno de C, para ficar mais visível, cosseno de C vezes quem? x3 sobre 3. Como o módulo do produto é o produto dos módulos, e o módulo do cosseno é menor do que igual a 1, isso é menor do que igual a x3 sobre 3 fatorial. Tá certo? Então, para todo x, veja bem, ó, isso é para todo x real.